amante do terror. O SCP-3930 já foi citado pelo menos 2 vezes aqui no canal. Nas 2 ocasiões foi em testes com o SCP-682, mas eu decidi que valeria a pena fazer um vídeo especificamente sobre ele, porque além de falar mais informações, posso detalhar ainda mais as suas características, pois esse é um SCP muito interessante e bem pouco explorado, em todos os sentidos. Para começar, ele não existe. Sim, todos os funcionários têm que entrar no perímetro com a ideia de que ele não existe, de que não há literalmente nada lá. A classe desse SCP é nula, o que pode significar 2 coisas: que o SCP em questão não existe, ou que o Conselho O5 escondeu a sua existência. Mas a questão é que ele não é revelado ao público, como é o caso do SCP-3930, onde o seu arquivo público se resume em "ele não existe". Mas existe o arquivo original que, teoricamente, apenas certas pessoas podem acessar, que diz exatamente o que é o SCP-3930. Ele está localizado em Ansisk, na Rússia, e foi estabelecido, ou seja, encontrado, por cientistas soviéticos em 1970 durante a Guerra Fria. É descrito como um vazio estático, ou seja, uma área em que o vazio está em equilíbrio, o que significa que a única coisa que existe lá é a inexistência. Sim, paradoxo. Os funcionários que são designados para lá devem ter a certeza que nada lá existe, menos aqueles que sabem sobre o arquivo original. Ou seja, enquanto tem aqueles que sabem exatamente o que é esse SCP, tem muitos outros que só sabem que ele não existe. E que, se por algum motivo começarem a suspeitar de que há algo ali, devem fazer um exame psicológico para reafirmar a sua não existência, traduzindo, lavagem cerebral. Mas por que simplesmente não usam amnésicos para apagar a sua memória? Porque, por algum motivo, a memória sobre o vazio não pode ser apagada, nem com a morte. Então, qualquer coisa que possa identificar o contrário nunca deve ser levada em consideração. O acesso na região por qualquer um não autorizado é estritamente proibido e sujeito à demissão. O vazio não emite luz nem absorve som, mas ele sempre é descrito como escuro, mas na real, ele não é nem escuro nem claro, ele não é nada. E não absorve som, mas o mais louco é que as coisas no vazio podem emitir som. O vazio não tem forma ou textura, não se parece com nada que conhecemos, nem mesmo pode ser descrito. Não pode ser passado, interagido ou manipulado de qualquer forma, mas existe uma espécie de fronteira entre a existência e a nulidade. Mas essa fronteira não impede nada, pois ao mesmo tempo que existe, não existe, e a partir do momento em que algo passa por lá, já não pode voltar. Também não pode ser manipulado de forma alguma, já que não se pode manipular a nulidade em si. O vazio também não tem dimensão, ou seja, não tem direção, altura, profundidade e nem tempo. Ele é como se fosse a dimensão zero, onde a única coisa que existe é um único ponto sem dimensões observáveis. Depois de vários testes, confirmaram com 99,99% de certeza de que nada existe lá, mas mesmo assim, as pessoas que olham para esse vazio estático não simplesmente não veem nada. Eles veem uma área com fauna e flora parecida com a paisagem em volta, como se ele fosse um espelho que refletisse a paisagem ao seu redor. Mas isso seria impossível, pois o vazio não emite nem reflete luz. Então, por que conseguimos ver aquele cenário? A resposta para essa pergunta vai ficar mais para frente. Ninguém nunca, em hipótese alguma, deve passar pela fronteira da não existência. Ninguém deve tentar interagir com o vazio estático. Eu vou dar o exemplo com a eletricidade estática. Quando algo está carregado com uma única carga, seja prótons ou elétrons, a eletricidade desse algo está estática, ou seja, em equilíbrio. Quando alguma coisa com cargas opostas interage com esse objeto estático, a eletricidade tende a ser conduzida através dessa coisa até que ambos se tornem neutros, ou seja, com elétrons e prótons. Por isso que quando chegamos perto da tela de alguma TV, sentimos aquele arrepio. É por causa da troca elétrica. Acontece basicamente a mesma coisa com o vazio estático. Quando você
algo que existe, interage com ele, acaba entrando em equilíbrio com o vazio e acaba literalmente deixando de existir. Porque a nulidade não consegue armazenar algo concreto, algo existente. Então ela acaba reduzindo esse algo ao mesmo nível que ela, a nada. Então, em resumo, se você passar por ela, você deixa de existir. Contudo, mesmo que você passe por lá, as pessoas de fora ainda vão te perceber, ainda vão te ver da mesma forma que veem a fauna e flora. Na visão delas, você ainda existe, mas a partir do momento em que elas desviam o olhar ou não prestam mais atenção em você, aí sim, você simplesmente some e já não mais existe. Acho que, como já deu para perceber, a exploração completa no SCP-3930 é simplesmente impossível. E se eles chegaram nessa conclusão, é porque eles já tentaram. Dispositivos de áudio e vídeo são distorcidos quando estão no raio do SCP, mas nada que impeça de gravar alguma coisa. Tanto é que já conseguiram explorar lá dentro. Enviaram um Classe D com uma câmera e microfone. A partir do momento em que ele entrou, o cenário já mudou completamente, e ele viu um prédio de 100 metros de altura abandonado. Quando entrou, foi percebendo pouco a pouco o que estava acontecendo, e que naquele momento em que viu e entrou naquele prédio, ele tinha deixado de existir. E o que mantinha ele falando e ouvindo era o pesquisador que estava monitorando ele, mas no exato momento em que ele desviou o olhar, a tela ficou preta e o som ficou mudo. Qualquer tentativa de contato com o Classe D falhou completamente. Com essa exploração e mais alguns estudos teóricos, a Fundação concluiu que nada que vemos dentro do SCP-3930 é real. É apenas uma reflexão das nossas mentes, que tentam assimilar aquele vazio com alguma coisa e aquilo acaba tomando forma. Mas no exato momento em que paramos de prestar atenção, aquilo deixa de existir novamente. Nada é real, pois nada lá dentro existe e nunca existiu. Mas tem mais uma coisa que nunca se deve fazer além de passar pela barreira. Há um número limitado de pessoas que podem ficar observando o vazio, não mais que 10. E o que acontece se mais de 10 pessoas ficarem encarando ele? De acordo com um cientista soviético chamado Vassiliev, que ficou muito tempo trabalhando com o SCP-3930, muitas pessoas olhando para o vazio e tentando entender o que tem lá dentro podem irritar os seres que vivem dentro da nulidade, a qual ele chama de gritadores, pois eles emitem um som quase inaudível, mas que ainda assim pode ser identificado como um grito. Mas não se engane, eles não são reais. De acordo com Vassiliev, eles são para o neutrino o que um neutrino é para nós. O que significa que eles são muito mais insignificantes que um neutrino, o suficiente para sequer serem considerados existentes, o suficiente para conseguirem apenas viver na nulidade. Mas a partir do momento em que muitas pessoas começam a perceber o vazio, eles vão se tornando cada vez mais perceptíveis, e isso os irrita, pois eles odeiam tudo o que existe fora do vazio, e eles odeiam que os perceba, porque quando os percebemos, imediatamente os fazemos existir. De acordo com Vassiliev, eles se juntaram em um único ser, que não se sabe a forma, peso, nome, textura, aparência, não se sabe nada. O único quem sabe é o Vassiliev e todos que estavam com ele, mas todos se recusam a falar sobre, pois a experiência foi traumatizante. A única coisa que sabemos é que esse ser conseguiu se esgueirar para fora da nulidade e levar pessoas o suficiente para dentro dela, o suficiente para que fiquem menos de 10 observando. E então ele os levou para dentro do SCP-3930 e todos deixaram de existir. Mas afinal, o que é essa nulidade que tanto se fala? A nulidade é a não existência, o vazio infinito, onde tudo tem seu valor igualado a zero. As dimensões não existem. O tempo é exatamente 0 horas, 0 minutos e 0 segundos. Ou seja, ao mesmo tempo em que o tempo não existe, ele é infinito. Não tem espaço,
apenas o vácuo, e todas as formas de energia possíveis são igualadas a zero, ou seja, não há formas de energia dentro da nulidade. Descrevem como o nível de existência mais baixo possível, onde as coisas são tão imperceptíveis, tão insignificantes, que nem são consideradas existentes. Até porque nada realmente deixa de existir, apenas fica tão insignificante que sequer percebemos. Por exemplo, as partículas, moléculas, átomos, etc. Não iríamos saber da existência se não nos falassem que eles existem. A mesma coisa quando falamos de nulidade. Se você vai para ela, você fica tão insignificante que deixa de existir.